mais uma reflexão, mais um tempo para poder aprender através das Escrituras a revelar o Criador no mundo. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós, diante das circunstâncias da vida, muitas vezes nós nos desesperamos. Ou seja, a gente precisa entender que nós não podemos ser movidos, não podemos nos mover pelas circunstâncias da vida, mas devemos sim aprender, crescer no conhecimento do Senhor, da sua vontade, aprender a confiar em nosso Deus e andar como um filho de Deus, que conhece o Pai, que sabe o que ele faz e entende que as circunstâncias simplesmente fazem parte da vida e que não precisamos nos desesperar por aquilo que estamos passando. Tem a situação de Jesus com os discípulos no barco diante da tempestade. Diz assim lá em Mateus 8, 23 a 26, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Então, o que a gente pode observar? Jesus tranquilo, dormindo mesmo diante da tempestade. Por quê? Porque ele conhece o Pai. Ele conhece a vontade, conhece o plano, o propósito, ele descansa em Deus e sabe que nada irá sobrevir se não for da vontade do Senhor. Nós, muitas vezes, pela nossa falta de conhecimento e falta de entendimento, nós nos desesperamos diante das circunstâncias da vida, das tempestades que talvez surgem, dos problemas de saúde, das doenças, das perdas, mas não é para ser assim. A gente precisa conhecer o Senhor. Somente no conhecer o Senhor, no compreender a sua vontade, que a gente aprende a andar como Cristo, descansando no Senhor e não desesperando como os discípulos fizeram. A gente precisa ter esse entendimento. Mas isto só é resultante de conhecer o Senhor, de compreender, de entender quem Ele é, de saber onde estamos, de saber do seu amor e do seu cuidado. Quando a gente aprende sobre isso, nós não tememos as situações por que nós passamos, porque a gente aprende a viver segundo o querer e o coração do Senhor, dependendo inteiramente dEle, confiando nele, sabendo que Ele nos guia em toda a sua vontade. Pode nos preservar ou não, mas não faz diferença. Qualquer coisa, é Ele quem está no controle. Nós precisamos entender isso, mas isso é resultante de crescer, buscar o conhecimento do Senhor por meio das Escrituras, para que, crendo nas promessas, a gente possa viver segundo essas promessas. Que a gente possa não depender, não viver em função das circunstâncias da vida, mas sim aprendendo a crescer e a confiar no Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você gostou? Compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas. Leia as Escrituras para que você possa aprender a revelar o nosso Deus neste mundo andando de modo digno do chamado.